A categoria do empresário moderno. Se você é empresário, empreendedor e gostaria de se posicionar na categoria do empreendedor moderno, fica comigo porque esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, empreendedor e empresário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa GPS das Empresas Lucrativas. Aqui eu conto estratégias e trago ferramentas para empreendedores, para empresários aumentarem as suas vendas em um curto espaço de tempo. Porque aqui, meu amigo, minha amiga, o negócio é de empresário para empresário. Não sou mais um desses palestrantes de palco, não. E se é o seu primeiro contato aqui, o meu nome é Fernando Tino, sou empreendedor, sou empresário, atuo há mais de 15 anos no mundo dos negócios. Somente nos últimos anos já ajudei centenas de empresários, de empreendedores a aumentarem as suas vendas, mesmo nos momentos mais desafiadores como este que nós estamos vivendo hoje. Quero aproveitar também para te fazer um pedido muito especial. Se ainda você não é inscrito no canal, clique para se inscrever, ative o sininho das notificações para que você possa sempre ser avisado de conteúdos como este deste canal. Essa nova categoria do empresário moderno é um empresário híbrido. Eu falo de um empresário híbrido. Preste atenção, ele possui características tanto do empresário quanto do empreendedor. Quando eu falo dessa nova categoria do empresário de sucesso, realmente é um empresário híbrido. Até então, os empresários eram empresários. Só que hoje o mundo moderno, esse novo conceito de empresário, no meu ponto de vista, está exigindo que esse empresário seja um empresário híbrido, que ele tenha características tanto de um empresário quanto de um empreendedor. As pessoas confundem um pouco as bolas. Elas acreditam que quando nós estamos falando de empresário ou de empreendedor, nós estamos falando da mesma pessoa, do mesmo personagem. E na verdade não, tá? Apesar de normalmente serem palavras associadas à mesma coisa, elas têm significados muito diferentes. Na prática, há uma grande diferença entre esses dois personagens, entre esses dois perfis. Basicamente, pessoal, um empresário é uma profissão, enquanto que um empreendedor é muito mais ligado a uma postura, a uma forma de ver o mundo, de enxergar as coisas, um perfil comportamental totalmente diferente. E agora nós vamos destrinchar esses dois personagens, tá? E ver realmente quais são as diferenças entre eles, tá? O que é um e o que é outro. Quando você entender o que é ser um empresário e o que é ser um empreendedor, você vai entender e você vai concordar comigo que o empresário do futuro ele vai precisar ser híbrido. Ele vai precisar ter tanto as características do empresário quanto do empreendedor. Fernando, mas qual é a diferença realmente entre esses dois personagens, entre o empresário e o empreendedor? Vamos lá, porque esse é o tema do vídeo de hoje, é sobre isso que nós vamos falar agora. E para tornar essa aula um pouco mais didática, eu vou mostrar para vocês a tela do meu computador, onde eu vou projetar aqui um slide falando das diferenças entre o empresário e o empreendedor. Vem comigo para a tela do meu computador. Então agora vamos falar sobre as diferenças que existem entre os empresários e os empreendedores. Lembrando que essas diferenças eu citei aqui agora, o que me veio na cabeça, eu coloquei de algumas diferenças que existem entre esses dois personagens e que existem outras inúmeras diferenças. Vamos lá, empresário, profissão, empreendedor, adjetivo. Entende o seguinte, só pode ser empresário quem tem uma empresa, mas todo ser humano que quer algo a mais da vida, que luta para ter algo a mais da vida, ele pode ser sim um empreendedor. Aquele servidor público, ele pode ser um empreendedor lá no seu trabalho, tentando melhorar a forma de se trabalhar, tentando melhorar os resultados, tentando aumentar a sua performance no seu trabalho. Então, que fique claro para você, empresário tem uma empresa. Para ser empreendedor não precisa ter uma empresa. Pode ser também uma empreendedora, aquela dona de casa, aquela mãe de família que luta, que busca uma forma de fazer a mamadeira do seu filho de uma forma melhor para que seja mais nutritivo o leite, enfim, sei lá o que, mas entenda essa diferença. Empresário entende do negócio, ele é o administrador. O empreendedor, ele entende de negócios. Existe uma diferença gritante entre entender do negócio e de negócios. Veja só, aquele padeiro que entendia do negócio montou uma padaria, quebrou a padaria. Porque ele precisava muito mais do que saber fazer pão, tá? Uma outra diferença
empresário, no meu ponto de vista, tem muito mais a ver com transpiração e empreendedor com inspiração. Uma outra diferença, o empresário ele está muito focado no hoje, do ontem para o hoje, do passado para o hoje. O empresário ele vive contando os feitos do passado, ele não consegue enxergar o amanhã, o depois, tá? Já o empreendedor ele tem uma visão mais futurística da coisa, uma visão muito mais inovadora, sabe? Uma outra diferença, empresário força, empreendedor visão, já eu havia citado a visão aqui anteriormente. Empresário ação, empreendedor intuição. Empresário, administração, ele entende muito de processo, muitas vezes de processo de marketing, de finança, de gestão, papapá. E o empreendedor é mais relacionado à audácia. Cá entre nós, gente, o que o empresário do futuro ele vai precisar? Ele vai precisar entender sim, vocês devem estar vendo aí, vou colocar uma caneta, um apontador para ficar mais fácil. Olha, vamos agora fechar esse conceito de empresário híbrido. O empresário híbrido é a junção, tá? É a junção entre o empresário e o empreendedor. Percebe que o empresário do futuro ele precisa entender do negócio, ele vai ter um negócio, mas ele precisa também ter esse adjetivo do empreendedorismo em suas veias, tá? O empresário do futuro, tá? Ele vai precisar entender do seu negócio, mas ele também vai precisar entender de negócios. Ele vai precisar transpirar sim, mas ele precisa também de inspiração, tá? O empresário do futuro, ele precisa sim, tá? Olhar para o passado, entender o hoje para projetar o futuro. Eu acredito até que as pessoas não conseguem ver o futuro porque elas só ficam olhando para lá. Como é que eu faço para entender o futuro? Eu preciso entender o que aconteceu há alguns anos, as mudanças que tiveram. Eu preciso entender o hoje e aí depois disso eu consigo projetar o futuro olhando para o futuro, tá? Mas muitas pessoas, elas não vão conseguir projetar o futuro olhando para o futuro. Então o empresário ele precisa entender o hoje, mas ele precisa entender também de futuro, tá? O empresário de sucesso, o empresário híbrido, que eu chamo que essa nova categoria de empresários, eles precisam de força, mas eles precisam também de visão. Eles precisam de ação, mas eles precisam de intuição. Eles precisam saber administrar, gerir os seus negócios, mas eles precisam também ser audaciosos com essa visão futurística, sabe? Com essa inspiração, com essa coisa de entender dos negócios, percebe? Então, para mim, o empresário do futuro, ele é um híbrido. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma matéria da revista Exame do João Apolinário. Se você não sabe quem é o João Apolinário, é um baita do empresário híbrido na minha visão. Ele é o cara que idealizou lá a Polishop. É um empresário, um empreendedor fantástico, tá? E na matéria da Exame, ele diz o seguinte, logo no título: eu não sou um empresário, e sim um empreendedor. Mas na minha humilde opinião, o João Apolinário é um baita de um empreendedor híbrido. O João Apolinário ele faz parte da nova categoria do empresário brasileiro, do empresário de sucesso, que é um empresário híbrido. Por que eu falo que ele é um empresário híbrido? Porque ele tem empresas. Se ele tem empresas, ele é um empresário. Ele não pode dizer que não é. Ele tem com certeza grandes habilidades empreendedoras, mas ele é um empresário. Então, segundo a minha tese de mestrado aqui, que não é de mestrado, estou brincando, mas segundo a minha tese, João Apolinário é um baita de um empresário híbrido ou de um empreendedor híbrido, chame como você quiser, tá? Por quê? Porque ele tem grandes habilidades empreendedoras e grandes habilidades de um empresário também. Quando a gente junta isso, a gente forma o que eu chamo de empresário híbrido. Então, no meu ponto de vista, João Apolinário é um empreendedor, é um empresário híbrido. Gostaria muito que isso chegasse para ele, e se chegar para ele, eu gostaria também de te conhecer pessoalmente, João Apolinário, porque te admiro muito e, na minha opinião, você é um baita do empresário híbrido. Espero que seja visto com bons olhos isso, tá, por você aí. Quais são os tipos de empreendedorismo que existe, pessoal? Eu vou falar alguns para vocês aqui. Existe um empreendedorismo individual, existe um empreendedorismo informal, existem inúmeros empreendedores informais, né? Existe um empreendedorismo de franquias, existe um empreendedorismo cooperativo, existe um empreendedorismo social, existe o empreendedorismo digital e existe o empreendedorismo híbrido, que é essa nova categoria que eu estou
colocando para vocês aqui agora, tá? Isso é um conceito que eu já venho processando na minha cabeça aqui há algum tempo, quando eu olho, quando eu estudo, quando eu trabalho com empresários, com empreendedores, eu venho desenvolvendo esse conceito e chegou um momento que eu falei, não, agora eu preciso gravar um mundo e mostrar para as pessoas o que eu penso. Então existe também o empreendedorismo híbrido, que é aquele empresário, tá, com características empreendedoras e que esses caras vão dominar o mundo, pode apostar no que eu estou dizendo. E eu cheguei na conclusão que o empresário de sucesso no futuro será um empresário híbrido, tá? Pela vivência, como eu já disse, pela experiência, pela observação do mercado. É muito simples para entender isso. Nós podemos perceber as mudanças, tá? O mercado dá sinais, gente. O mercado dá sinais. E quais são os sinais que eu tenho visto até agora? Antes de eu falar dos sinais que eu tenho visto no mercado, eu quero reforçar algumas coisas aqui com vocês. O empresário é um perfil mais técnico, é um perfil mais braçal, é um perfil mais centralizador, é um perfil mais do negócio físico. Já o empreendedor é um perfil mais visionário, é um perfil mais intuitivo, é um novo modelo de empresário. Ele tem um perfil comportamental muito diferente, ele tem uma mentalidade. Está aí uma grande sacada que eu não coloquei ali naquela diferenciação entre empresários e empreendedores. A mentalidade do empresário e do empreendedor são mentalidades muito diferentes, são mentalidades que trilham caminhos diferentes. Agora, voltando aqui para a minha observação de mercado, a gente pode perceber essa mudança na contratação. Se a gente pegar as grandes multinacionais, a gente vai ver que antigamente, qual era o perfil buscado pelas grandes multinacionais? Era um perfil técnico, era aquele cara do currículo impecável, era aquele cara que tinha formação em Harvard, era aquele cara que tinha mestrado, doutorado, tá? Então, as empresas buscavam esse perfil mais técnico e mais parecido com o perfil do empresário. Hoje, pessoal, as grandes corporações não estão mais buscando por currículos, né? Elas estão buscando por habilidades, por comportamentos tipo comunicação, proatividade, etc, etc. E esse novo perfil que as grandes multinacionais estão buscando, ele se assemelha muito com o perfil do empreendedor. Não sei se você já tinha observado isso no mercado, mas eu observei. E eu digo que tanto para esses profissionais aí do futuro, quanto para os empresários de sucesso no futuro, eles precisam ser híbridos, eles precisam ter as duas partes, eles precisam ter também esse perfil técnico, que é o perfil do empresário, ele precisa também ter esse perfil aí de um comportamento diferente, de inovações, de proatividade, de habilidades como intuição. Eles precisam fazer com que eles precisam fazer com que essas características se fundam, formando aí o empresário de sucesso no futuro, formando aí o colaborador, aquela pessoa que vai ser disputada pelas empresas, pelas maiores empresas. Eu acho que eu já falei muitas coisas aqui pelos quais eu acho que o empresário do futuro, eles precisam ser híbridos. Eu acredito que isso vai ser necessário porque vai haver uma seleção natural, tá? Onde só vão sobreviver os híbridos. Pode apostar, tá? Já houve, essa seleção já começou. Você começa aí a analisar o momento que nós estamos vivendo, você pode perceber que já houve uma seleção natural muito grande nos empresários. Tem muitos ex-empresários que estão trabalhando, estão sendo colaborador de alguém, porque faliram suas empresas. Fernando, por que você acredita realmente que os empresários do futuro, eles precisam ser híbridos? Gente, é uma questão de seleção natural. Eu não acho que vai ser assim. Eu digo que já está sendo assim. Se você parar para analisar, grande parte das empresas que tinham ali na direção delas um empresário, a moda antiga, provavelmente essa empresa está vendendo muito menos após essa turbulência do mercado, ou ela já não está mais no mercado, ou ela já desapareceu, ela já não existe mais. Enquanto que os empresários híbridos, esses empresários que têm as características de empresário mais as características de empreendedores, eles aumentaram as suas vendas, eles cresceram, alguns despontaram e cresceram de uma forma inexplicável, que tem explicação, estou explicando aqui agora, né? Então, veja só, eu digo se esses empresários
eles não virarem empresários híbridos, se eles não adquirirem habilidades empreendedoras, eles vão desaparecer, porque vem pelo amor ou pela dor, não tem como, né? Isso é fato, isso o mercado já está nos mostrando. E eu provo isso, gente, porque eu digo o seguinte, olha, aquele empresário que faliu ou que diminuiu drasticamente as suas vendas depois desse momento, né? Depois desse novo normal, né? Eles não tinham intimidade com o e-commerce, né? Eles estavam acostumados a vender no offline, não tinham intimidade com a internet. Esses caras, eles desapareceram. Por um outro lado, o empresário híbrido, tá? Aquele empresário que também tinha habilidades, características empreendedoras. Muitas vezes, talvez ele nem estava na internet, mas ele já estava ali beliscando, ele estava antenado, ele já tinha testado, já tinha uma plataforma de e-commerce ali, ele já estava tipo assim, já estava conectado, já estava antenado com o novo normal, ele já estava com um pezinho no digital. Esse cara, ele fez essa transição muito facilmente. E muitas outras mudanças como estas vão acontecer, né? E o empreendedor, ele tem muito mais afinidade com o futuro, com inovações, do que o empresário. Então, é daí que eu tiro que nós empresários, tá? Porque eu sou empresário, nós precisamos desenvolver grandes habilidades empreendedoras, ou nós vamos, daqui a alguns anos, nem existir mais. E é bem fácil de entender, porque o empresário híbrido, ele consegue melhores resultados em relação aos empresários nessa era do novo normal. E por que eu digo isso? Eu penso que os híbridos, eles são seres geneticamente modificados para enfrentar o novo normal, né? Talvez você nunca ouviu isso de ninguém, mas está ouvindo agora. Eu acredito que esses empresários híbridos, eles são seres modificados geneticamente para enfrentar aí o novo normal. Eu sempre digo que navegar em águas calmas é para qualquer empresário, mas navegar em mar agitado, como esse mar que nós estamos navegando hoje, é para os empresários híbridos. Guardem essa frase. Fernando, mas como é que eu faço para me tornar um empresário híbrido e para me colocar nessa nova categoria dos empresários de sucesso do futuro? É simples, não tem segredo, tá? Eu acho que o primeiro passo é você abrir a sua mente para o novo. Você precisa estar aberto para o novo, tá? Senão não tem chance de você se adequar aí e ser um empresário híbrido, tá? As coisas mudam muito facilmente. E a segunda dica que eu dou para vocês é que vocês precisam entender isso. Entender que as coisas mudam muito facilmente, muito rapidamente, e você precisa acompanhar essas mudanças. A principal chave que vira, gente, no meu ponto de vista, tá? A principal chave que vira de um empresário para que ele seja um empresário híbrido é a mentalidade, é o que nós chamamos de mindset. Aqui está a chave, tá? Olha a frase que eu vou deixar para vocês. Em mentes quadradas não circulam ideias redondas. Em mentes quadradas não circulam ideias redondas. E o empresário tradicional, ele precisa fazer com que a sua mente seja redonda para que essas ideias redondas circulem lá dentro. A quarta característica que você vai precisar desenvolver aí para ser um empresário híbrido, para ser um empresário do futuro, você precisa aprender a buscar inovações, olhar sites de tendência, estar conectado. Você precisa aprender a antecipar o futuro. Você precisa trazer o futuro, atemporalizar o tempo, pegar o futuro e trazer para hoje, começar a querer entender o que vai acontecer amanhã, quais são os próximos passos do mercado aí. O quinto passo para você se transformar em um empresário híbrido, isso aqui é forte e é uma frase minha, tá? Você não pode viver no passado, você tem que entender o presente e projetar o futuro. Vou repetir, frase de Fernandovski aí, ó, frase Fernandovski. Você não pode viver no passado, você precisa entender o presente para só assim projetar o futuro. Sexta característica que você vai ter que desenvolver aí, se atentar a dados, aprender a dar atenção. O empresário normalmente ele tem até os números, mas ele não dá atenção para os números, tá? Você precisa se atentar aos dados, fatos e tendências, se atentar aos dados, os dados de sua empresa, os dados mercadológicos, tá?
Fatos e tendências. Você precisa estar conectado a essas 3 coisas: dados, fatos e tendências. Entre outros, tá? Eu dei 6 princípios aqui que você precisa trabalhar, só que existem outros inúmeros princípios. Eu não quero estender muito nesse vídeo, então eu dei aqui 6 características aí, 6 pontos que você precisa trabalhar em você para que você seja um empresário híbrido. Eu vejo que o que mais dificulta essa transição de empresário tradicional para empresário híbrido é o fato dos empresários continuar agindo, pensando, gerindo como há 20, 30 anos. O cara vem há 20, 30 anos fazendo do mesmo jeito, calejando a barriga no balcão, não mudando nada. Isso para mim é o pior erro, e isso impede essa transição de empresário híbrido, de empresário tradicional para empresário híbrido, tá? Se você continuar pensando, agindo, gerindo, como você vinha fazendo há 20 ou 30 anos, cara, você nunca vai sair do empresário tradicional para o empresário híbrido. Quero deixar também aqui uma frase para vocês. No mundo moderno não há espaço para o velho empresário. No mundo moderno não há mais espaço para o velho empresário. Eu acredito que o melhor exemplo que eu posso usar aqui para comprovar a minha tese, tá? É que grande parte dos empresários tradicionais, eles sofreram ou até quebraram nesse momento de instabilidade que nós estamos vivendo hoje. Enquanto que grande parte dos empresários híbridos, tá? Dessa nova categoria dos empresários de sucesso, eles cresceram de uma forma pequena ou de uma forma extraordinária as suas empresas, os seus negócios. Então, e o que faz com que esses empresários tradicionais não crescessem e que os empresários híbridos crescessem, crescessem ou crescessem de forma extraordinária o seu faturamento? É realmente o fato dos empresários híbridos estarem conectados ao futuro, estarem antenados às tendências, eles já estavam na internet, eles já de alguma forma sabiam, entendiam desses e-commerce, desses marketplaces da vida. Esses caras estavam antenados, enquanto que o empresário tradicional ele vinha fazendo do mesmo jeito como sempre, sabe? Do mesmo jeito como sempre. Chegou a pandemia, a gente passou a viver um novo normal e esses empresários não se abriram para o novo, eles continuaram sendo empresários tradicionais, quebraram ou as suas vendas caíram de uma forma drástica, de uma forma gritante aí. Vocês sabem o quanto que eu amo o empreendedorismo, o quanto que eu defendo essa classe de empresários, o quanto que eu acho que a mudança do mundo vem através do empreendedorismo. E vocês sabem também, devem saber, o quanto que eu fico triste em saber que muitas empresas vão deixar de existir porque ali não houve uma mudança, uma transformação naquela pecinha, no piloto do avião. Quando eu falo para micro e pequenos negócios, estou falando do dono ali da empresa, sabe? Ele não passou por essa transição de empresário tradicional para empresário híbrido. Muitas empresas já desapareceram, mas muitas ainda vão desaparecer. Muitas empresas vêm se rastejando e não há uma mudança onde precisa haver essa mudança, que é aqui, ó, na mente, na mentalidade do empresário. Quando cai um avião, pessoal, obviamente um avião não cai por apenas um erro, é uma sequência, é uma série de erros, mas grande parte da culpa ela vem para o lado do piloto, né? Tem mais culpa o piloto do que a aeromoça, por exemplo. E quando uma empresa quebra, a grande culpa ela tem que se voltar para o piloto da empresa, que é o empresário. E quando uma empresa quebra, grande parte das quebras das empresas que acontecem hoje ou que vão acontecer ainda é porque esse empresário não passou por essa transição. Ele continua sendo um empresário tradicional, vai continuar sendo, tá? Muitas empresas não têm muito tempo. Muitos empresários eles têm pouco tempo para fazer essa transição. Pouco ou quase nenhum tempo mais. Então, a minha dica, o meu palpite é para que você, empresário, empreendedor que esteja assistindo esse vídeo, é que abra sua mente, porque o que o mercado exigia de vocês há 20 ou 30 anos atrás era diferente do que eles estão exigindo. Antigamente, você tranquilamente tocava o seu negócio sendo um empresário tradicional. Não mais hoje, e muito menos amanhã, muito menos depois da manhã. Um dia um empresário disse o seguinte, um cliente falou, Fernando, mas eu toco meu negócio há 30 anos. E vinha dando certo. Falei, você falou tudo, vinha dando certo.
Entende que o mundo mudou, as coisas mudaram, os clientes mudaram, a economia mudou. Só você que não, cara. Você precisa entender isso e você tem pouco tempo para fazer essa transição. Nós precisamos entender que o empresário do futuro, ele é um empresário / empreendedor ou igual a empresário híbrido. Entende isso? Então é isso, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a ter um melhor entendimento da nova categoria dos empresários modernos. Espero também que você implante, essa filosofia em seu negócio, porque senão não faz sentido. E se esse vídeo fez sentido para você, se tudo isso fez sentido, deixa aqui o seu curtir, deixa o curtir nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber mais conteúdos como esse desse canal. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!